Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Se você não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma. Ela está trabalhando agora, eu já parei o meu serviço, né, e aproveitei esse momento para a gente bater um papo sobre a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Como nós estamos estudando Gênesis, né? Tá aqui o nosso material de estudo, material maravilhoso, Gênesis, todas as histórias interessantes de Gênesis, abril, maio e junho, são 90 dias. E chegamos aí na lição número 5, né? Nós estamos falando sobre Babel, né? Todas as nações e Babel, já fiz aí um vídeo e você deve assistir esse vídeo, tá? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é muito importante. Nos ajude a pregar a palavra de Deus. Deixe o seu like, faça o seu comentário. Meus amigos no Facebook, tudo bem com vocês? Façam aí a mesma coisa, né, na nossa página no Facebook, da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada. E dá um pulinho também lá no YouTube, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Eu conto com vocês. Continuo aqui nessa cidade bonita, uma cidade pequena, mas hospitaleira, de gente boa, Montenegro, trabalhando aqui para Rolinet Fibra, o mundo na velocidade da luz. E como eu disse, aproveitando esse momento, estou aqui num bairro, aqui esperando a Vilma, né? E aproveitei para a gente bater um papo sobre esse tema, o tema número 5, que traz o título Todas as Nações em Babel, que tem o verso para memorizar em Gênesis capítulo 11, verso 9, que diz: a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pedindo ajuda ao Espírito Santo, que Ele seja o nosso professor? Oremos? Querido Deus, amado Pai, em Sua presença pedimos perdão pelos pecados e falhas, lhe agradecemos por essa oportunidade e te pedimos que derrame uma bênção especial sobre todos esses que estão assistindo este vídeo agora, que o Seu Santo Espírito nos capacite, que Ele seja o nosso professor e que trabalhe nossa mente e nosso coração também para compreendermos e praticarmos aquilo que estamos estudando. Senhor Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Bom, nós falamos aí, né, da introdução Todas as Nações e Babel. Falamos ali da maldição de Cã, né? Cã, ele é filho de Noé, né? E Cã vai ser aquele que entra na tenda do pai. Noé havia plantado uva, colhido, feito um vinho. Esse vinho havia fermentado, tornado-se aí um vinho alcoólico. Ele bebeu demais, se embriagou e estava ali na sua tenda, né, nu, e o seu filho desonrou, né? A Bíblia diz que você não deve ver aí a nudez do seu pai nem a nudez da sua mãe. E o 5º mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Cã, ele vai quebrar esses mandamentos, ele vai desobedecer a palavra de Deus, ele vai entrar na tenda, vai ver a nudez do pai, vai tirar sarro da cara do pai, né? E sai ali contando para as pessoas. E os outros 2 irmãos é que tomam a iniciativa de cobrir a nudez do pai, vindo de costa com aquela capa. Quando Noé, ele acorda, ele vai amaldiçoar Cã, dizendo que o filho de Cã, Canaã, né, que vai dar origem aí à terra prometida, que Cã, então, ele seria escravo, ele estaria para servir os tios e os descendentes dos seus tios, né? Então, é uma história realmente muito interessante. Sem Cã e Jafé. É daí que nós vamos dar a continuidade a toda a geração humana. Nós temos lá a raiz da humanidade, na criação perfeita de Deus lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Depois nós vamos ter o dilúvio, nós vamos ter Noé salvando ali a sua família, e os filhos são esses, né? Sem, Cã e Jafé. A Bíblia dá um pouco mais de atenção neste momento a Cã, justamente por esse episódio que aconteceu aqui, porque essa maldição, Noé vai amaldiçoar dizendo que ele vai ser, a sua descendência, a sua geração vai ser escravo, vai estar para servir a geração de Sem e também de Jafé, né? Então a Bíblia dá um pouco mais de destaque para esse episódio, mas lembrando que isso vai nos lembrar lá de Abraão.
Abraão, ele é descendente de Sem, né? Ele é descendente dos semitas, tá? Então, tá explicado aí essa questão aí da maldição de Cã, que não recai sobre Cã. Por quê? Porque Cã tinha recebido uma bênção diretamente de Deus. Aquilo que Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar. E essa maldição, ela vai recair sobre o seu filho Canaã, mas é uma bênção que se transforma, uma maldição que se transforma em bênção, porque a última palavra vem de Deus. Nós falamos sobre a genealogia em Gênesis, né? E eu falei que no próximo vídeo a gente estaria falando sobre um idioma. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, pega a sua também, Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Nós não sabemos que idioma era esse, né? Mas era um único idioma, uma única língua. Verso 2. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. 3. Disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos, queimemos-los bem, os tijolos lhe servirão de pedras e o betume de argamassa. Verso 4. Disseram mais: Eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Bom, nós temos aqui algumas informações importantes nesse relato de Gênesis capítulo 11, de verso 1 até o verso 4, né? Por que as pessoas de toda a terra estavam ansiosas ali para alcançar essa unidade, né? Eu coloquei aqui algumas, vamos dizer assim, né? Algumas anotações, né? Eu quero dividir com vocês. Primeiro, eles queriam construir uma torre para chegar aos céus, de maneira simbólica, né? Nós estamos falando aí, claro, que ninguém vai construir uma torre para chegar lá no terceiro céu, onde habita Deus, né? Mas a intenção deles era construir uma torre gigante, uma torre enorme, né? Uma torre, como eles disseram aqui, uma torre que chegasse até o cume do céu e queriam ocupar ali o lugar do Criador, né? Agora, claro, vem em mente também a história do dilúvio, né? Vem em mente a história do dilúvio. Deus havia dito ali para Noé, fez o arco da aliança, né? Que é ali o arco-íris, dizendo que jamais acabaria a terra novamente com água. E Deus havia dado uma ordem para que eles se esparramassem pela terra, né? Assim como ele deu ordem lá para Adão e Eva, ele vai dar a ordem agora para Noé e sua família, para eles se esparramarem na terra e povoar toda a terra. Era essa a missão que eles tinham, né? E agora eles já vão ser contrários a Deus. Falei no vídeo anterior, né, de algumas construções, algumas obras que foram feitas. O projeto foi desenvolvido pelo próprio Deus, né? Nós, seres humanos, né, nós somos um projeto que o próprio Deus executou. O planeta Terra, né, todos os outros planetas, todas as galáxias, foi Deus quem fez pelo poder da sua palavra, e o ser humano com o toque das suas mãos, né, nos fazendo a sua semelhança, nos fazendo a sua imagem física, espiritual, intelectual, né? Isso é uma bênção, é um privilégio saber disso também. Deus entrega ali para Noé, ele entrega o projeto da arca. Noé, ele é o construtor-chefe, mas o arquiteto é o próprio Deus, né? Por isso aquela máquina magnífica flutuou por vários meses, né? E nós temos também o santuário celestial, que a cópia desse santuário foi entregue na mão de Moisés. Moisés faz o santuário aqui na terra, uma cópia do santuário celestial, incluindo aí, né, não só a construção ali do pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, mas também de todas as mobílias. Essas pessoas que receberam esses projetos das mãos de Deus se tornaram famosas, mais famosas de maneira positiva. Agora, esse pessoal aqui também se tornou famoso. Eles queriam ser famosos, né? Estavam fazendo aquilo para a glória própria, mas de maneira negativa, porque o projeto não tinha sido de Deus. Eles estavam desobedecendo a Deus. E quando nós fazemos uma coisa, meu irmão e minha irmã, contrário à vontade de Deus, que não é projeto de Deus, saiba que não vai dar nada certo, né? Em suma, então, os construtores de Babel, eles alimentavam ali uma ambição equivocada de estar substituindo Deus, né? Como criador, eles estavam ali criando algo, né? Sabemos que inspirou isso, e é o inimigo de Deus, né? Essa inspiração de criar essa torre aí só pode ter partido do inimigo de Deus. Eles foram vencidos, né, por esse inimigo.
E, como eu disse aqui também, a lembrança do dilúvio deve ter desempenhado uma função também nesse plano, né? Eles construíram uma torre alta para sobreviver a outra inundação, se houvesse, apesar da promessa divina que diz que não haverá mais um dilúvio. Então a memória do dilúvio também estava muito preservada ali na tradição babilônica, embora distorcida em conexão com a construção de Babel, Babilônia, né? Bom, irmãos, eu falei também no vídeo anterior dessa relação de Babilônia que percorre toda a Bíblia, né? A história da Torre de Babel também é um tema tão importante ali no livro de Daniel. A referência a Sinar, no início do relato sobre a Torre de Babel, ali em Gênesis capítulo 11, verso 2, vai reaparecer lá no livro de Daniel, designado o lugar onde Nabucodonosor levou utensílios do templo de Jerusalém, né? Está lá em Daniel capítulo 1, verso 2, né? Entre outras passagens do livro, o episódio de Nabucodonosor erguendo a estátua de ouro, provavelmente no mesmo lugar, na mesma planície, é que mais ilustra esse estado de espírito, né? Esse estado de rebelião contra Deus, né? Em suas visões do fim, Daniel viu o mesmo cenário das nações da terra se reunindo contra quem? Se reunindo contra Deus. Lá em Daniel capítulo 2, verso 43, né? Daniel 11, do verso 43 ao verso 45. Você pode comparar também com a visão de João em Apocalipse 16, versos 15, né, e 16, tá? Embora essa tentativa falhe, como também aconteceu com a Torre de Babel, né? Então, Daniel, ele escreve, João escreve também sobre Babilônia, mas nós vemos ali, assim como aconteceu com a Torre de Babel, assim também acontece com Babilônia, tanto no relato de Daniel, quanto também no relato do livro da Revelação, no livro de Apocalipse. Querido irmão e querida irmã, todo projeto que não vem na mão de Deus, todo projeto que você venha fazer para desafiar a Deus, se colocando em primeiro lugar, tomando o lugar de Deus, usurpando o lugar de Deus, pode ter a certeza que não funciona, né? Não vai dar certo, tá? Se você está fazendo algo assim, é momento de parar e um momento de refletir. Um outro tema importante aqui é o plural do vamos descer, né? Aqui mostra mais uma vez a Trindade em ação. Vamos descer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui ainda em Gênesis capítulo 11, do verso 5 ao verso 7, diz assim, ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O verso 7 diz, eia, desçamos, tá no plural, e confundamos, no plural, ali sua linguagem para que não entenda um a língua do outro. Irmãos, isso é fantástico, né? Hoje, quando nós olhamos aí para o nosso planeta Terra, a diversidade de línguas que existe aí, mas Deus, ele tem uma língua universal, né? Às vezes, se eu for conversar com um chinês, eu não vou entender nada, a não ser que eu tenha o dom do Espírito Santo, né? O dom de língua, Deus dá o dom de língua justamente para a gente, no momento específico, se comunicar também, né, com os outros povos. Mas, independente disso, eu não entenderia, né? Se eu estivesse falando com um chinês, se eu estivesse falando com um americano, se eu estivesse falando com algum indígena, né? Mas Deus entende. Então, ele, né, vai fazer ali essa confusão na língua, mas ele consegue compreender todas as línguas. E agora o povo é obrigado a sair. Eles são obrigados a ir, né? Então, o grupo que falava língua portuguesa foi para um canto. Quem falava língua inglesa foi para outro canto. Quem falava mandarim foi para outro canto, né? E agora eles estão dispersos novamente na terra e agora eles têm que povoar a terra, né? Fazendo aí o que nós chamamos essa confusão de línguas diferentes aí, vai se tornar uma bênção, porque agora eles têm que cumprir aquilo que Deus falou para que eles fizessem. Então não precisava, né, dessa disciplina tão rígida. Uma ironia no relato da Torre de Babel é vista na declaração ver a cidade e a torre, que eu falei aqui em Gênesis capítulo 11, verso 5, né? Deus não precisava descer para ver, né? O salmista lá no Salmo 139, do verso 7 ao verso 12, né? E Salmo 2, verso 4, ninguém consegue se esconder de Deus, né? Mas ele o fez a si mesmo. Isso, irmão, o conceito aqui enfatiza o envolvimento de Deus com a humanidade. Deus, ele se interessa, sim, pela
humanidade, né? Deus se interessa pela humanidade, tá? Bem, vamos para o final falando da redenção do exílio. Gênesis capítulo 11, verso 8 e verso 9, diz assim: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face da terra, né? Se você voltar um pouquinho aqui em Gênesis capítulo 9, verso 1, está escrito assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Então você vê ali que tem um contraste. No capítulo 9, verso 1, Deus fala para que eles devem ir, eles devem multiplicar, né? Eles devem esparramar-se pela terra, né? A mesma ordem que ele havia dado lá para Adão e Eva, ele está dando agora para Noé e ali para os seus 3 filhos, né? E essa geração já é uma geração rebelde, eles então ficam aglomerados ali, vai construir essa torre. Então nós vamos comparar Gênesis também com capítulo 1, verso 28, né? Por que a dispersão ocasionada por Deus foi redentiva? Ou seja, serviu de bênção também aqui. Esse castigo, esse juízo de Deus serviu de bênção aqui também, né, nesse momento. Porque juntos eles se tornariam poderosos, mais poderosos para o mal. Se não fossem impedidos, teria aviltado o mundo. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo do jeito que está, né, com tanta guerra, tanta doença, o amor, né, se esfriando no coração de quase todos, a gente vê que a qualquer momento pode sim ter uma intervenção divina, né? Deus, ele sempre age. Então, o desígnio e a bênção de Deus para os humanos são relatados nos seguintes versos: multipliquem-se e enchem a terra, né? Lá Gênesis 9:1, Gênesis 1:28. Em oposição aos planos divinos, os construtores de Babel, eles preferiram fazer o quê? Eles preferiram ficar juntos, preferiram ser um só povo, preferiram ser uma só língua. Eles apresentaram a razão para o porquê que eles queriam construir a cidade. Abrem aspas, né? Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus falou, vai. Fala, não, nós não vamos. Bem, você lembra que tem também um recado para nós, né? O id, tá? Nós cristãos, nós devemos ir pregar a palavra de Deus para todos os humanos, né? Muita gente recebe esse dom. Toda vez que você aceita Jesus, você recebe um dom, né? E você tem que praticar. Você tem que usar esse dom para esparramar a palavra de Deus. Infelizmente, eles procuraram usar o seu poder de união para o mal, irmãos, não para o bem. Tem, né, aqui uma rebelião formada contra Deus. Eles queriam tornar célebre o próprio nome, um poderoso reflexo ali em sua arrogância, em seu orgulho. Na verdade, sempre que o ser humano, em desafio aberto a Deus, quer fazer um nome para si mesmo, podemos ter certeza de que não vai dar certo, nunca deu, né? Essa história de ser famoso e para ser famoso se coloca contra Deus, contra a sua palavra, nunca deu certo, nunca dará certo, tá? Portanto, em um juízo contra seu desafio direto, Deus espalhou por toda a superfície da terra. Exatamente o que não queriam que acontecesse, aconteceu, porque a última palavra sempre é de Deus. Ellen White, para encerrar, ela escreve no livro Patriarcas e Profetas, página 92 e 93, Ellen White escreve o seguinte: os homens de Babel tinham se decidido a estabelecer um governo que fosse independente de Deus. Tem muita gente que, sem perceber, estabelece governo independente de Deus. Por quê? Aceitamos a Deus como Salvador, esse é o primeiro passo da salvação, Jesus é o nosso Salvador, mas depois, no processo, nós entramos na santificação, onde Jesus ele passa a ser o Senhor. Ele é o governador de nossa vida. O pecado não pode mais ter poder sobre a nossa vida, né? Muita gente aceita Jesus como Salvador, mas não aceita Jesus como Senhor. Aí começa o grande problema.
No entanto, houve alguns entre eles que temiam ao Senhor, mas tinham sido enganados pelas pretensões dos ímpios e enredados por seus desígnios. Irmãos, tem muita gente sincera enganada, né? Tem muitos que, por não conhecer a palavra de Deus. Por isso eu sempre começo o nosso programa, acho que hoje que eu esqueci, né? Mas eu sempre começo mostrando a Bíblia, amiga, velha companheira, e dizendo: lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho. É a santa palavra de Deus. Se você não quer ser enganado, meu irmão, minha irmã, você deve conhecer a palavra de Deus, porque senão você se torna uma presa fácil, muito fácil para os homens maus e para o inimigo de Deus. Ela continua: por amor a esses fiéis, o Senhor retardou seus juízos e deu ao povo tempo para revelar seu verdadeiro caráter. Enquanto isso, os filhos de Deus trabalharam para dissuadi-los de seu intuito. Mas o povo estava completamente unido em seu arrependimento, em seu empreendimento insolene contra Deus de construir ali a Torre de Babel, né? Se eles tivessem continuado sem ser impedidos, teriam pervertido o mundo já no início. Aquela confederação foi fundada de modo revoltoso, um reino estabelecido para exaltação própria, ao qual Deus não poderia ter domínio nem honra. Meu irmão e minha irmã, eu disse para vocês que tem um sermão, né, chamado Minha Casa é a Casa de Deus, baseado no Salmo de Romaria, o Salmo 122, quando o pessoal saía, né, das suas vilas, das suas cidades, e iam para Jerusalém em Romaria, cantando, alegre, né? E a gente vê nesse sermão do irmão Batista, o Eufanilo Olasco, tá aí no nosso canal, né, falando de Cristo na Estrada. Se você tá aqui no canal, depois dá uma olhada nesse vídeo. Se você está no Facebook, também tá postado aí na nossa página. Por que isso é importante? Porque, irmãos e irmãs, muitas vezes, sem perceber, nós assumimos o controle de tudo e não deixamos Deus no controle. Nós tiramos Deus do trono. Nós queremos sentar no lugar de Deus. E aí, às vezes, a gente fala: mas é a minha vida, né? Ninguém tem nada com isso. Deus tem, tá? Deus, ele tem tudo a ver com a sua vida. Deus tem tudo a ver com a sua casa. Ele é o centro. O homem passa, né, por essa crise de identidade, ele quer ser egocentrista, né? O homem como centro. Isso não dá certo. Deus tem que ser o centro. Nós temos que ter o Cristo, né, como centro de todas as coisas. Cristo como governador. Entregar nas mãos dele o governo da vida, o governo da casa, o governo da empresa. Aí sim dará certo. E quando formos... a gente vai fazer ali um projeto, qualquer que seja o seu projeto, passe no crivo de Deus. Pergunte, converse com ele, vê se é assim mesmo, tá? Tem muita gente que faz as coisas sem consultar a Deus. Aí depois não dá certo, vem o arrependimento e alguns ainda culpam Deus, tá? Então tudo que você for fazer, veja se esse projeto está de acordo com o projeto de Deus para a sua vida. Não faça como os irmãos ali de Babel, né? E construir essa torre sem o consentimento de Deus, sem que o projeto fosse um projeto de Deus. Se tornaram famosos, sim, mas de maneira negativa. Nós estamos estudando eles hoje de maneira negativa. Deus te ama, Ele não desiste de você. Ele quer o melhor para você e o melhor para a sua família. Confie nele e pode ter a certeza que tudo dará certo. Ok? Vamos orar para encerrar? Vamos orar? Só aqui, ó, como eu falei, né, vocês estão vendo aí, estou aqui numa avenida aqui em Montenegro, tá? Uma cidade maravilhosa, viu? A Vilma já deva estar terminando o trabalho dela, eu terminei o meu um pouquinho, daqui a pouco a gente se encontra, mas quero mandar um abraço em nome dela também para você e para sua família. Deixe o seu comentário, seu nome aí, da onde é que você está assistindo, tá? Deixe também o seu like aí, tá? Eu conto com vocês, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Oremos? Vocês estão aí também, se quiserem orar, tá? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados, falhas. Lhe agradecemos por esse momento, meu Pai, de estudar a sua santa palavra. Derrama uma bênção sobre todos esses queridos amigos e amigas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por isso que o nosso canal é Falando de Cristo na Estrada, né? A gente tem pregado aí, às vezes dentro da van, tô aqui na boleia aqui da van, né? Usando aqui meu velho telefone numa rua, aproveitei a sombra, mas agora o sol já se pôs, né? E assim a gente vai pregando a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, pense nisso, um forte abraço e até o próximo vídeo.